Olá, sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. Estamos ministrando para você o curso de psicanálise clínica. Já começa aqui a fazer o compartilhamento de tela para o nosso melhor aproveitamento dos estudos. E nós estamos estudando os teóricos freudianos. Já passamos por Carl Abraham e Anna Freud, os quais permaneceram com Freud durante toda a sua vida. E começamos a estudar os dissidentes, Alfred Adler, e agora nós vamos para o Hans Sachs. Hans Sachs não era médico, como você sabe, a psicanálise é ciência, mas é uma ciência laica. Ela admite que pessoas das mais diversas formações possam atuar na psicanálise. É uma ciência laica, e é o caso do Hans Sachs. Ele não era médico, ele era formado em direito, e aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe, a formação que você já tem, você vai trazer isso como repertório para a psicanálise e ampliar esse repertório. Por isso, ele interessou-se por psicanálise aplicada, afinal de contas, a psicanálise ela se diversifica muito, ela tem muitas áreas de atuações, e aqui no caso, ele se interessou pela psicanálise aplicada. E para ampliar o seu repertório, interessou-se por analisar mitologia, arte, literatura e religião. Ficou amplamente conhecido na psicanálise por implantar o tripé analítico, que é o da análise pessoal. É uma máxima dentro da psicanálise de que todo analista precisa ser analisado. Você vai passar pela sua análise pessoal durante a sua formação, no curso, mas você não pode abandonar isso. Quer dizer, sempre precisa manter a sua rotina em consultar um colega, consultar um amigo, mas não somente consultar, é passar pela análise mesmo, é abrir a caixinha de segredos, é levar aquilo que você está vivendo, vivenciando, passando, para que seja analisado também. Isso é muito salutar para você. Imagina que você está convivendo com pessoas, você está ouvindo pessoas e existem as interferências. Essas pessoas vão trazer para você problemas, os quais vão mexer com a sua psique também. Assim, você vai passar por análise, assim como seus pacientes também passam com você. Em segundo lugar, fala-se sobre a didática. Por quê? Porque existe o repertório teórico da psicanálise. O que os autores defendem, ensinam, o que os autores contestam, quais são as atualizações que existem no mundo da psicanálise, o que se lançou de novo, qual foi o novo autor, qual é a nova releitura que está sendo feita, como que você faz a releitura, como que você organiza a sua vida intelectual e a sua vida estudantil. E terceiro, fala-se sobre a supervisão. A supervisão é porque existem os estudos de caso. Se são os estudos de caso, você já está passando por análise pessoal. Você já está organizando o seu repertório teórico. E agora, vamos pegar os casos e vamos estudar conjuntamente. Cada instituição, cada instituto, cada escola tem a sua metodologia de aplicar a supervisão. Aqui no caso, o que nós propomos? Nós propomos que sejam feitos os estudos de caso real para diversas perspectivas, diversas leituras, e daí você abstrair os possíveis laudos, as possíveis visões, as possíveis alternativas para os casos reais que você vai estar ali clinicando. O Sachs, como nós dissemos aqui anteriormente, ele interessou-se pela psicanálise aplicada. Como diz o Freud, as teorias da psicanálise não podem ficar restritas ao campo médico, mas são passíveis de aplicação a várias outras ciências mentais. A psicanálise ela vai trabalhar com casos reais de pessoas na vida real. Existe aquele momento clínico, momento de estar sendo analisado. Vir para o ambiente, que é um ambiente artificializado. Vamos convir. A pessoa estará ali presente durante 1, 2 ou 3 horas com seu analista. 2 ou 3 vezes por semana. E depois, o que ela vai fazer com o restante das 20 horas
e os outros 4 dias da semana. Ela vai aplicar aquilo que ela está abstraindo da sua análise. Ela vai para a vida comum, aqui representado pela família Simpson. Veja só a histeria do Homer. Veja só a maneira estática como que está o Bart. Veja ali a histeria da Lisa. Aquilo que a pessoa passa dentro da clínica, no momento da sua terapia, ela quer transportar para o mundo exterior, quer vivenciar lá fora. É possível que isso aconteça? É por isso que o analista vai ampliar o seu repertório, e para ampliar o seu repertório, não pode ficar restrito apenas à sua vivência na clínica. Precisa experienciar, e por isso passa por análise pessoal também, precisa experienciar isso na vida cultural lá fora. O Sachs, ele, tendo isto em mente, sendo metódico também, ele passou a psicanalizar ou analisar os mitos. Vamos supor que você entre em contato com o mito da Medusa. Como você faria para analisar o mito da Medusa? Aconteceu? Foi um fato real? Não é assim que nós entendemos. Nós entendemos que essa história que passou de geração em geração, de poeta em poeta, de povo para povo, essa história ela teve uma ampliação e por isso que ela tem diversas versões. Você vai entrar em contato com as diversas versões do mito nas mais diferentes culturas, como, por exemplo, a Caixa de Pandora. O que você sabe sobre a Caixa de Pandora? Ou o mito de Pan? Qual que é a relação que existe entre os mitos e a sua vida profissional como analista? Melhor ainda, como é que você faria para analisar esses 3 mitos? Estou propondo para você aqui um exercício. É um exercício mesmo. Primeiro, entre em contato com esses 3 mitos. Se você encontrar mais de uma versão, 2 versões, leia, mas somente leia, sem analisar. Depois que você fizer a primeira leitura do mito de Medusa, o mito de Pandora, o mito de Pan, comece a fazer perguntas para esses mitos. E assim você começa a fazer a sua análise deles. O que é que você entendeu? O que é que o autor passou para você? Qual foi a tradução que você teve acesso? Como o mito foi narrado? Como que a cena se desenvolve? Como que a trama foi apresentada para nós, que somos os leitores? Quais são os tempos que aparecem durante a narrativa do mito? Está acontecendo em uma era? Passam-se séculos? São algumas horas? Quais são as ocasiões de tempo? Você percebe que o tempo está influenciando na narrativa? Quais são as razões que estão ali patentes e quais são as razões que não estão patentes? Quais são os porquês que estão sendo trabalhados no mito? Ou, popularmente, a gente fala sobre a moral da história. A moral da história ela pode ficar muito patente, mas nem tanto assim. Você imagina o Freud ele analisando o mito de Édipo e depois transportando o mito de Édipo para a psicanálise. Quando você estiver lendo, perceba o ambiente, onde foi escrito, onde que a cena ela se desenvolve, é de onde para onde, quais são os movimentos que acontecem, é numa cidade, é num bairro, é numa vila, é numa megalópole, é numa pequenópolis. E quando a gente fala de mitos, eu propus aqui modelo de 3 que vem da mitologia grega, mas você pode ampliar isso aí, porque nós temos as mitologias ameríndias, nós temos as mitologias asiáticas, as mitologias africanas, você tem mitologias nórdicas, você vai ampliando cada vez mais. E por quê? Para que o teu repertório como analista, ele seja assim, tanto atualizado, como ele seja bem apropriado. Casos e casos. Lembre-se, psicanálise é a ciência que vai para o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o mundo desconhecido. Portanto, você vai se mapeando por aquilo que você conhece. O Sachs ainda propõe, como ele fez também, analisar o mundo da arte, como a poesia é um exemplo.
As pinturas, outro exemplo. A dança, outro exemplo. Imagina você pegando aí como metodologia, você tentar analisar a letra das canções de ontem, de agora e as que estão se projetando para o futuro. Letra das canções, os estilos musicais, os ritmos, as danças, as mais diversas. Afinal de contas, as pessoas que virão para serem analisadas por você são pessoas que estão neste mundo real. Esse mundo real, que é o mundo da poesia, tem, da pintura, sim, da dança, sim, do canto, sim, do teatro, sim, o mundo artístico. Assim você começa a se interessar. E por que você se interessa? Para tornar-se o melhor profissional, atuando de uma maneira muito diversificada, mas também bastante centrada. Qual metodologia você vai utilizar para fazer a análise do mundo da arte? Perguntas como: o que é isto? Quando eu comecei a ler um livro de filosofia, que é o livro do Heidegger, e o Heidegger ele vai entrar pelo mundo da metafísica. E por que entrar pelo mundo da metafísica? Porque o interesse do Martin Heidegger era o homem que morre, um ser para a morte. É assim que o Heidegger ele apresenta a sua filosofia. O homem é um ser para a morte. E ele começa fazendo a pergunta, né? O que é isso? Eu tenho um objeto que tem que ser analisado, e se eu partir do pressuposto de que já conheço o objeto, eu não consigo ter conhecimento. Pressuposto, eu não conheço o objeto. Ah, eu já li poesia, eu já vi pinturas de arte, eu já assisti filmes sobre dança, mas como um espectador à distância. Agora você, como um analista, vai fazer uma pergunta muito infantil, muito simples. O que é isso? Sabe a criança de 3, 4 anos de idade fazendo pergunta, o que é isso? Pergunta embaraçosa, dependendo do objeto que ela quer ter conhecimento, mas também natural. Você vai tomar essa atitude, que é a atitude do perscrutador, com a pergunta: o que é isso? É como que isso se processa? Porque tudo tem o seu processo, tem a sua gênese, tem o seu início, tem o seu começo, e depois tem o seu desenvolvimento e o seu desfecho. Faça essas perguntas quando estiver analisando arte. Como que o autor, veja aqui a tela do meio, onde tem a pintura, como que o autor conseguiu, como que o pintor conseguiu, como que o artista conseguiu desenvolver esta tela. Perguntas jornalísticas, perguntas bastante assim, metódicas e perguntas que elas não vão ter um fim em si mesmo. Você não consegue ter uma resposta objetiva. Mesmo porque a resposta objetiva ela vai fechar muito o seu repertório. É importante que você, cada vez que fizer a análise do mesmo poema, da mesma obra de arte, da mesma dança, você tenha respostas diversificadas, alternativas e até dialéticas, para que assim você possa atualizar e até, inclusive, corrigir alguns conceitos que você possa ter se equivocado. Quando que isso foi escrito? Em que tempo? Em que época? Quando que esse estilo de dança ele era a dança do momento? Faça essas mesmas perguntas. Veja só que são perguntas que a gente acabou de fazer ali, quando estávamos falando sobre os mitos, mas agora o enfoque é diferente, porque você tem uma variedade muito grande, aumentando o seu repertório. Por que existe 2 passos para a direita e 1 passo para a esquerda? Um cadenciamento, uma graduação. Por que o poema ele tem estrofes, tem estribilhos? Por que tem que contar a quantidade de letras de um poema, uma elegia, por exemplo? Faça essas mesmas perguntas, porque fazendo isso e anotando, tá? Sempre mantenha aí o seu bloco de anotações por perto, para que assim você possa auxiliar a sua memória. Tenha a memória, vai agradecer. Não esqueça de perguntar onde, bem, onde? O local onde aquele fenômeno está acontecendo. Por quê? O ambiente ele é influenciador de decisões, de escolhas. E tudo isso por quê? Porque você quer se tornar o melhor profissional e quando você entrar em contato real com as pessoas, você também vai reproduzir essas mesmas perguntas.
quem é que está envolvido na cena? Quem pintou, quem escreveu, quem é que dançou, quem deixou de dançar, quem inventou, quem contrariou, quem criticou? Essas perguntas todas muito pertinentes, analisando a arte. E não pare, vai analisar literatura também. Você tem a literatura do dia a dia. Afinal de contas, a indústria literária ela continua em voga, mesmo que a gente está aí no tempo do texto digital, existe a necessidade de alguém escrevendo, literalizar. Lembrando que a palavra literatura ela vem de litós. E o que é o litós? Litós é a pedra. A ideia de se escrever literatura é gravar em pedra. Gravar em pedra para que assim não se perca facilmente. Outra coisa, o que significa escrever no litós? Escrever na pedra? É para que a literatura tenha peso. E por isso, aqui na cena de baixo que eu estou projetando para você, em cima você vê a literatura do dia a dia. Essa que a indústria editorial está produzindo. Embaixo você vê os livros clássicos, porque a gente entende por literatura também aquele tipo de livro que ele transcende o próprio autor e transcende a própria época em que ele foi escrito e o público para o qual ele foi escrito. Isso aí é literatura universal. E por literatura universal, desde os clássicos da antiguidade até o que está sendo produzido hoje e que daqui a 500 anos vai ser referencial bibliográfico para consulta, mesmo que esteja digitalizado. Leia a literatura da atualidade, o que se produz na atualidade, atualize-se, tá bem? Mas também você vá para os clássicos da antiguidade e tente fazer a sua análise como um clássico como esse aqui do Cervantes. Dom Quixote. Dom Quixote é livro para todas as eras e todas as gerações também. É por isso que existem versões para as nossas crianças pequenas e existem aquelas mais clássicas e mais complicadas. Quais a metodologia? As mesmas que a gente utilizou aqui para o estudo do mito e também da arte. O que, como, quando, por quê, onde e quem. Falando nisso, você já fez um curso de Excel, por exemplo? Não, não fiz um curso de Excel. Mas você pode fazer um Excel básico até um Excel intermediário. Por quê? Você criando ali a sua planilha, você já vai colocar formatado essas perguntas. E agora você vai lá, pega um livro, pega uma literatura, faça as perguntas e transforma isso aí num mapa mental. São exercícios que o professor Rogério de Souza está passando para você juntamente com o Instituto Supera. Nós queremos realmente que você seja um profissional de primeira linha. Isso aí vai fazer muita diferença para você. Vai ampliando o seu repertório, vai se tornando metódico na medida do possível, se isso é interessante para você, mas não esqueça da sua subjetividade. Você é que vai ser o analista dos seus pacientes. O Sax já que estou estudando mitologia, já que eu estou analisando a arte, já que eu estou ampliando meu repertório com literatura. Tem essa que eu estou analisando neste momento. Por que não a religião? Afinal de contas, a religião é um fenômeno humano, sabe? Muito tempo atrás, eu li o livro Fenômeno Humano. E nesse livro Fenômeno Humano, ele abriu muito a minha mente para entender como que existem as palavras que o autor ele fala sobre binômios. Os binômios é a necessidade de ampliar o seu repertório e o seu repertório é o seguinte, nós temos uma limitação de vocabulário muito grande. Então, a nossa limitação de vocabulário, ela nos impede de nós termos acesso a melhores conceitos. Aí ele fala que nós temos que usar os binômios e colocar um hífen no meio, juntar duas palavras totalmente díspares, duas palavras totalmente longes uma da outra e coloca um hífen no meio e assim a gente aproxima elas e cria um novo conceito. Por exemplo, guarda-chuva. No português a gente tirou o hífen, mas o conceito continua. Eu sei que eu tenho o conceito do guarda e tenho o conceito do chuva. Aí eu crio o guarda-chuva e coloco um hífen no meio. O autor do fenômeno humano,
ele vai dizer que o homem tem que ser entendido criando-se novos conceitos para ele. E para isso, você vai lá no dicionário etimológico, dicionário de antônimos, sabe, enciclopédias, você pega um conceito e pega outro conceito que não tem nada a ver, tenta juntar os dois, coloca um hífen no meio e assim você vai entender melhor o homem, tá? No caso aqui, a religiosidade é um fenômeno humano. É um fenômeno humano. A pessoa vai se posicionar diante do fato de que Deus é apresentado como realidade absoluta para uns, realidade necessária para outros, ou uma ficção, um paisão para muitos. Então, a religiosidade é um fenômeno humano. E os pacientes com os quais você vai entrar em contato e vai analisar, ou creem em Deus ou estão em conflito com Deus, ou descartaram a necessidade de pensar nesse assunto. Descartou, mas pode ter se tornado neurose. Você vê, por exemplo, que o Freud, o Freud ele vem dentro de um nicho religioso, não somente ele, muitos analistas vive dentro de um universo da religião. Precisa se dar uma resposta ao metafísico. Precisa se dar uma resposta, uma satisfação psíquica, consciente ou inconsciente, para a existência ou a inexistência de Deus. Aqui na ilustração que eu estou projetando para você, tem um jovem de joelhos. Ele está procurando saber qual religião é a verdadeira, qual religião é a falsa. Todas são verdadeiras, todas são falsas. Entre essas aqui, tem uma que se destaca, tem uma que se encaixa comigo, tem uma em que eu me comunico com ela, ou não, descarto todas de uma vez. E por isso os sacerdotes das religiões estão aí em plena atividade para poder influenciar as decisões deste jovem. E esse jovem veio parar no seu consultório e é você que vai ser o analista dele. E os sacerdotes vão estar incensando a consciência dele para que ele tome decisões. Decisões diante do sagrado, do divino, do luminoso, sabe, do metafísico. E lá veio ele não para o padre, não veio ele para o rabino, não foi ele para o sheik, ele veio para o analista e para a analista. Por isso, você vai fazer as perguntas para o mundo religioso. O que a religião está ensinando? Como que a religião está ensinando o que ela está ensinando? Quando surgiu? Para que tempo? Como que ela se processa? Quanto tempo ela gasta da psique dessa pessoa? Por que manter esta crença? Por que descartar essa crença? Por que se manter nessa religião? Por que não se manter nessa religião? Quais são os lugares aonde essa religião te leva, te levou ou te levará? Onde que ela é praticada? Quem é que está envolvido nesse fenômeno religioso? A religião é sua? Essa religião é por tradição? As perguntas que nós vamos fazer aqui não é bem para o analisado, porque nós estamos analisando a religião, cristianismo, shintoísmo, judaísmo, budismo, animismo, panteísmo, da mesma maneira como a gente faz com filosofia também. Da mesma forma, o Sachs, ele aprofundou-se na psicanálise aplicada, também depois de ler a interpretação dos sonhos. Da mesma maneira, como a gente viu aqui que o Sachs ele fala sobre a psicanálise aplicada, quer dizer, além daquele ambiente de clínica que eu tenho, eu levo essa metodologia, esse meu interesse em me tornar um psicanalista para todo o universo do espaço humano. E as pessoas sonham. E ele leu o livro dos sonhos do Freud e interessou-se, né? Interessou-se, como nós nos interessamos também, porque lá no mundo dos sonhos a gente tem uma cena como essa daqui, o mundo do romance. A pessoa sonha com um mundo romanceado ou com o mundo das suas piores psicoses, os piores temores, seus maiores pesadelos. Ou então a pessoa se projeta no sonho como sendo aquilo que ela na vida real jamais
será ou seria um surfista como esse daqui? Pois bem, você tem os seus pacientes que estão chegando para você e falam, o doutor, doutora, né? Eu tive um sonho, eu vou lhe contar o meu sonho. E ela começa a dar a interpretação, que ela já vai contando de uma maneira muito sugestiva, sabe? É, eu não penso que uma pessoa consiga contar o sonho como sonhou. O sonho como eu lembro dele. E esse é o que eu lembro do meu sonho. E a pessoa, a gente percebe, nós fazemos isso. Nós vamos cronando o sonho, colocando ele dentro de uma ordem, de um cadenciamento, dando uma lógica para ele. Mas o sonho realmente aconteceu nessa lógica, nesse cadenciamento, nessa cronologia? O que nós entendemos até o momento é que, lá no inconsciente, quando ele está projetando o sonho, ele está pegando peças soltas do quebra-cabeça e ele está montando uma imagem lógica para transferir alguma ideia que está ali internalizada, que está traumatizada, que está recalcada. Olha só que interessante. E aí você está ouvindo a pessoa contar o sonho dela e você também vai fazer as perguntas. Faz o quê? Como? Quando? Por quê? Onde? Quem? Quem são as pessoas que estão envolvidas no sonho? Geralmente, quando alguém está contando um sonho para mim, eu estou atuando como fazendo filosofia clínica, e dentro de filosofia clínica, as pessoas que vêm conversar comigo contam um sonho. Aí eu explico para ela o seguinte: quem foi que apareceu no sonho? Eu tenho muito interesse em saber quem foi que apareceu. Aí as pessoas dizem: foi o meu patrão, foi a minha tia, foi a minha mãe, foi a minha avó, foi o meu filho. Aí depois eu pergunto, mas me conta onde foi que isso aconteceu no sonho? Quais são os ambientes que estão sendo apresentados ali? Ah, foi no sítio, foi numa viagem, foi numa praia, foi numa casa que eu nunca estive. E eu evito perguntar o porquê, tá? Eu evito perguntar o porquê, porque assim a pessoa tendencia as respostas. Mas as ocasiões de como, quando e o que são muito interessantes. Ora, como nós dissemos anteriormente, ele especializou-se, tá bem, lendo os sonhos, e ele especializou-se no estudo dos sonhos acordados. O Hans Sachs, além desse sonho involuntário que nós temos, ou o sonho inconsciente que nós temos, ele falou sobre, ou se interessou sobre os devaneios, que é transportar mesmo as neuroses para o dia a dia. A pessoa entrar em devaneio aqui, entrar em uma espécie de estado mental, um estado psíquico em que ela se abstrai da realidade de momento e ela coloca um pé, também coloca um pé, esse é o ponto de vista do professor Rogério, na esquizofrenia. Não é esquizofrenia, é um devaneio, mas coloca um pé na esquizofrenia. Por quê? Porque a realidade paralela, quer dizer, aquela realidade imaginada, até desejada, inclusive, ela vem para usurpar o espaço da realidade em si, do mundo que a pessoa está vivendo. Por isso, o Sachs ele ouvia com muita atenção tanto os sonhos que as pessoas estavam contando, quanto também o sonhar acordado, né? O devaneio. E das condições da atividade artística que a gente já falou aqui um pouco mais. Foi dito aqui, só para a gente rememorar, que ele ficou amplamente conhecido na psicanálise por implantar o tripé analítico. Agora você imagina, você vai passar pela análise pessoal. Começou o curso, você está em um nível da sua existencialidade. Terminou o curso, está em outro nível. Ampliou o seu repertório, agora você está aprendendo e já sabe ou está fazendo análise de mitos, análise de literatura. O mundo externo para você é um gigantesco laboratório. Isso me faz lembrar de um pregador inglês que é chamado de, deixa eu ver aqui, né? João Wesley. João Wesley. Então, João Wesley, ele era um pregador inglês e ele era sacerdote ordenado pela igreja anglicana. Isso aí estamos no século XVIII, para o século XIX.
E o João Wesley, ele passou a ser impedido de pregar nas igrejas do lado de dentro. Quer dizer, as catedrais já não podiam recebê-lo mais, ele estava proibido, porque ele era um pregador metodista, ele era um pregador ao ar livre, muito profícuo, sabe? Muito profícuo mesmo. Ele era pregador que formava pregadores leigos, pregadores não ordenados pela igreja anglicana. E as portas das igrejas se fechando, chegou o momento em que ele disse o seguinte: a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Vamos aplicar isso aqui a nós mesmos. Aplique isso a você. Você tem o seu consultório, você tem a sua clínica, você tem o ambiente onde você atende os seus pacientes. Quando você começa o curso, você já começa também pela análise pessoal. Terminou o curso, continua na análise pessoal. Só que o teu repertório já se ampliou. Você já é outra pessoa. Como diz Heráclito, quando você entra no rio, é uma pessoa. Quando você sai do rio, é outra pessoa. Agora vamos pegar o que disse João Wesley. Ele disse: a minha paróquia é o mundo. E você? O teu laboratório, a tua clínica é o universo, é o mundo. Onde você estiver, você pode se colocar do ponto de vista de um analista, analisando os mitos, a vida comum, a vida diária. Não esquecendo, tá bem, de continuar os seus estudos, e é muito comum se mudar de um autor para o outro. Veja só, a gente falou aqui sobre aqueles teóricos que permanecem com Freud para sempre, e aqueles que são dissidentes. Quer dizer, a psicanálise não está aqui para encaixotar nenhum analista, está aqui justamente para fazer as liberações. Mas não se esqueça de que você sempre estará sob supervisão. É importante você não se isolar, é importante você não se ilhar, é importante você se comunicar, manter-se sempre, não somente conectado ou plugado, mas manter-se sempre em amizade, em proximidade de amizade com outros amigos, com outros colegas, com o instituto, trazer esses casos que são assim novidades para você, para que assim você possa fazer comparações com os seus amigos e colegas e com todo o amplo repertório que existe. Para terminar o nosso estudo de hoje, Sachs desenvolveu estudos sobre fobia, fetichismo e exibicionismo. É como se não tivesse já bastante conhecimento, ele vai aprofundar os estudos pessoais dele, porque depois de tanto estudar, a gente também quer registrar aquilo que nós descobrimos. Por isso, ele desenvolve estudos sobre fobia, sobre o fetichismo e sobre o exibicionismo. São conceitos que estão aí nas enciclopédias e nos livros de psicanálise. Os pavores, a fixação que a pessoa tem em um objeto de desejo para a sua própria satisfação e a necessidade que as pessoas têm de se expor. Se você ampliar aqui, você vai para o voyeurismo, por exemplo. Já o voyeurismo é o contrário do exibicionismo. O voyeurismo é a pessoa que está admirando, e o exibicionismo é aquele que tem a necessidade da admiração. Espero que nós tenhamos aí chegado a um bom termo do nosso estudo hoje. Uma satisfação. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, neste curso de Psicanálise Clínica.